Palavra do Senhor o encontra nesta manhã, lhe encontra a igreja na primeira carta de João. Onde está a primeira carta de João? No Novo Testamento. Se você for ao último livro da Bíblia, Apocalipse, e aí então, antes de Apocalipse, a brevíssima carta de Judas, depois as 3 cartas de João, também breves. Então, começando com o último livro da Bíblia, Apocalipse, indo para trás, você logo encontra 1 João, primeira carta de João, do apóstolo João. Nós temos nas Escrituras o Evangelho de João, do apóstolo João. Nós temos o livro de Apocalipse, também nos dado através do apóstolo João. E temos essas 3 cartas que ele escreve às igrejas da região da chamada Ásia Menor naqueles dias, hoje a região da Turquia. Então, 1 João, capítulo 1, nós vamos focar do verso 5 até o verso 2 do capítulo 2. Então, 1 João 1, 5 a 2, 2. É a palavra do Senhor para nós nesta manhã. E quero começar a leitura um pouco antes dos textos ou dos versos que são o nosso foco. Vou começar com o verso 1 no capítulo 1, e assim nós vamos colher mais material que nos ajudam a entender melhor os versos, e 1:5 a 2:2. Vamos ler a partir do verso 1 então, que o coração que bate aí dentro de você possa estar aberto para a palavra agora. Recebamos a palavra do Senhor que diz assim, na voz do apóstolo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, antes de nos ao verso 5, notemos esse prólogo, esse início. João falando da vinda de Jesus Cristo, a palavra da vida, a vida que se manifesta, e que temos comunhão uns com os outros, porque temos comunhão com Deus em Jesus Cristo. Mas note aqui, João enfatiza diversas vezes, de que quando ele fala de Jesus Cristo, Deus manifesto em Cristo, ele não está falando de conhecimento de segunda mão, mas do testemunho ocular dele, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos, chega a dizer ele. Então, note bem estas colocações quando você lê estas palavras. Agora o verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é
fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Quero ir mais à frente na primeira carta de João e ler 2 textos que nos ajudam a nos aprofundar nesses versos que acabamos de ler. Vou ao capítulo 2, verso 19. 1 João 2, 19. João diz assim nesse verso 19 e 20. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a unção que procede do Santo, de Deus, o Santo, e todos vocês têm conhecimento. Vocês têm a unção que procede do Santo Deus e todos vocês têm conhecimento. E mais à frente, 1 João 3, 4, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus, o único homem que foi tentado e não pecou, e nele não há pecado. Mas note o verso 4 aqui no capítulo 3, é importante destacarmos uma nuance aqui, que torna bem mais claro e dá mais peso à afirmativa do verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Na verdade, essa tradução que tenta colocar no português de forma mais clara, olhando para o texto no original no grego, o texto realmente diz que todo aquele que não que pratica o pecado transgride a lei, mas que vive sem leis ou sem princípios morais. Na verdade, é um termo que diz ser sem lei, sem princípios. E quando a segunda parte do verso diz, de fato, o pecado é a transgressão da lei, novamente, é a mesma palavra aí na forma verbal, o pecado é a ausência da lei. Então, a transgressão da lei, é a ausência da lei. Então, primeiro, a pessoa qualificada, aquela que peca, é qualificada como aquele que está sem princípios morais, sem lei. E o pecado, o ato de pecar, é estar na ausência da lei, ou é a ausência da lei. Mas o verso 5 diz que Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, porque Ele mesmo não tinha pecado. E no capítulo 2, verso 19, capítulo 2, 19 e 20, nós lemos sobre essa saída da igreja. Eles saíram do nosso meio, saíram da comunhão da igreja, mas na realidade eles não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Vamos ler 1 João capítulo 1, versos 5 a 2 mais uma vez. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Acabamos de receber a palavra do Senhor. Caminhamos na meditação dela então. O ser humano foge das trevas. Trevas não é algo agradável ao ser humano. Desde os primórdios, o ser humano sempre achou um jeito de ter alguma luz quando as trevas desciam. Durante o dia o sol brilha e tudo está bem. À noite fica complicado. Iniciou-se certamente com tochas, depois instrumentos foram desenvolvidos como lamparina, lampião, sempre aí queimando algum material para produzir através do fogo a iluminação, porque as trevas da noite incomodam. Passam-se os tempos, surge a luz artificial, eletrônica, e então tudo muda mais ainda. E o ser humano começa a viver mais, a desfrutar mais da noite, porque há uma luz tão eficiente. Tendo luz, ele vai bem, ele caminha bem. Isto com relação à questão física, a luz física, aquela que os nossos olhos físicos percebem. Mas e com relação à luz espiritual? Aliás, é algo que está muito em voga em nossos dias, se referir à luz do ponto de vista espiritual, e isto com diversos enfoques. Aliás, luz e trevas sempre foram esse dualismo praticamente encontrado em todas as religiões, quase todas as religiões. Mas então, o que é a luz do ponto de vista espiritual? Algumas vezes me disseram, e certamente já disseram para você também, ou para muitos de vocês aqui, o seguinte, disseram para mim: você é um iluminado. E eu fico pensando o que ele quer dizer com isto. No começo do ano, quantas vezes não tenho ouvido isso nos tempos mais recentes? Não era moda falar assim no passado, creio que é de poucos anos para cá. Eu tenho ouvido que você tem um ano cheio de luz, que o seu ano seja iluminado, seja cheio de luz. O que é que querem dizer com isso exatamente? Isso tudo tem a ver com a mudança na cosmovisão, na mentalidade, na forma de olhar a questão espiritual que tomou conta da nossa sociedade. A chegada da influência do pensamento panteísta, dualista, que vem lá do Oriente, da Ásia, e chega forte com a moda do budismo, um formato adaptado aqui para os ocidentais. E aí vai sendo disseminados os termos, a terminologia, e então começa com esse negócio de chamar a gente de iluminado, de querer dar luz por nosso ano. O que é que estão querendo dizer com tudo isto? O que é realmente luz? Melhor ainda, pensando em nós de forma muito concreta e particular, de forma pessoal, o que é andar na luz? O que é estar iluminado? O que é andar na luz? O que Deus em Cristo, manifestado em Cristo, a vida que se manifestou, tem a ver com isso, com a luz, com andar na luz, de que forma se relaciona a luz com Deus, Deus em Cristo. E a questão pecado, tem alguma função, participação nessa questão luz e trevas, ou não?
Luz e trevas não tem nada a ver com pecado, principalmente luz não envolve pecado, ou envolve pecado. E o que é pecado? O que é o pecado? João entra nesse campo. O apóstolo João é um pensador profundo, o evangelho dele é tremendo e tem características próprias da sua escrita, porque essas características são definidas pela sua audiência. O apóstolo João sai do campo, do território de Israel, dentre os judeus, e ele vai ministrar, após a ressurreição de Cristo, ele vai viver e ministrar na chamada Ásia Menor. A Ásia Menor é a região da Turquia hoje. E deixe-me informar você que aquela região, nos dias de João e séculos antes dele, era habitada pelos povos daquilo que nós chamamos de gregos. Hoje estão na Grécia. Mas aquele povo chamado grego se espalhava pela região da Turquia hoje, a chamada Ásia Menor naqueles dias. Inclusive, você já ouviu falar da filosofia grega? Alguns filósofos chamados gregos, na verdade, viveram ali no que chamamos de Turquia hoje. Enfim, João está trabalhando, ministrando a igrejas, a crentes que vivem num ambiente grego. Então, um ambiente onde há uma mentalidade que vem do pensamento e pensadores gregos, onde se trabalhava muito o chamado dualismo, não o monismo, uma coisa só, mas dualismo, e aí então entra trevas e luz. E João vai tomar esses dois termos tão conhecidos daquele povo, daquela cultura, e ele vai então dar o entendimento bíblico. O Velho Testamento também fala, já usava séculos antes de Cristo, luz e trevas para falar desses elementos, ou explicar a ação e a presença de Deus. Então João vai lidar com esses conceitos filosóficos pagãos para dar a eles um entendimento bíblico, um entendimento à luz do Evangelho. Eu disse que a Turquia atual, que foi a Ásia Menor, era habitada pelos povos gregos, sim. Depois foram chegando esses imigrantes que haviam aceito a religião islâmica e foram expulsando esse povo grego dali. Mas, aliás, depois de João, aquela região toda se torna cristã. E depois esses povos que imigram para lá, guerreiros, que confessavam a fé islâmica, foram expulsando os gregos cristãos. E eles foram somente para a região que chamamos da Grécia ali. Mas vai se tornar uma região cristã, fortemente cristã, essa região da Ásia Menor, Turquia, hoje. Mas enfim, João está lidando em dias onde não era assim ainda, não tinha se tornado toda cristã. Haviam igrejas na região ali. E ele é o apóstolo que está na região e sempre orientando aquelas igrejas, que eram compostas de judeus, sim, porque muitos judeus emigraram para aquela região, mas as igrejas também eram compostas por pessoas que não eram judias, que vinham desse pensamento, essa cultura grega, e estavam agora na fé em Cristo. Mas os judeus mesmos que viviam ali, também eram influenciados pelo pensamento grego, porque eles estavam imersos naquela cultura, talvez já 1, 2, 3 gerações. E aí está o problema, é que na igreja de Jesus Cristo facilmente começou a entrar confusão entre a verdade do Evangelho de Cristo e esses pensamentos, essa visão grega, essa mentalidade, numa perspectiva de trevas e luz, misturando com a perspectiva de trevas e luz do Evangelho. E João então está lidando com essa situação. Mas surge ali, então naqueles dias de João, os primórdios, a reforma embrionária, um movimento que vai ser conhecido depois no 2º século, 3º século, como gnosticismo cristão. Gnosticismo cristão, que era uma tentativa de misturar o Evangelho com um pensamento filosófico grego, a visão de vida grega. E aí então uma série de adaptações que traz confusão e traz heresias, mudança, a transformação errada do pensamento do Evangelho de Cristo. É interessante lembrar algumas coisas rapidamente que o gnosticismo afirmava. Eles criam num dualismo. A matéria é má, o físico é mau, e o espírito é bom.
Essa era uma crença lá do pensamento filosófico pagão grego, e que trouxeram para a visão cristã, e abraçaram isto. Esse dualismo entre mal e bem, que seria um dualismo entre aquilo que é físico, matéria, o meu corpo, o mundo, matéria é mal. O espírito é bom. E aí isso causa uma série de problemas e de distorções cristãs, porque não há na vida cristã, na visão das Escrituras, essa separação. Tudo tem uma função espiritual, ou é bom ou é ruim. E mais, porque a matéria é má e o espírito é bom, e Deus sendo espírito, Deus não criou o mundo diretamente. Emanações de Deus foram vindo de uma emanação para outra emanação, chamados eons, e até então que chegou a criação do mundo, para que Deus não tivesse contato com a matéria criada. Isso tinha uma implicação muito prática na vida das pessoas. Uma vez que a matéria é má e o espírito é bom, havia uma tendência, um caminho que era do asceticismo, isto é, de subjugar o corpo e a matéria. Faziam tudo para trazer uma abstenção dos desejos do corpo, tudo que fosse físico. Aliás, pensadores já apontam, ou já têm apontado, como há muito disso no budismo. Então, esse conceito dualista e que vai levar, então, à necessidade de você se abster dos desejos, porque isso vem do corpo e o que é espiritual deve estar livre disto. Mas, se havia o caso ou o caminho do asceticismo, porque se cria que a matéria era má, o espírito era bom, também surgia uma alternativa que era a libertinagem. Como o físico, a matéria é má e não tem nada a ver com o espírito que é bom, não importa o que acontece na matéria, não importa o que acontece no corpo, não importa o que eu faço com o meu corpo. E aí havia um caminho libertino. Então, João escreve para pessoas que estavam sendo contaminadas por esses tipos de ideias. E surgia nessa visão uma complicação muito grande para se entender a pessoa de Jesus Cristo, muito bem explicada nas Escrituras e definido pelos concílios da igreja, de forma bem concatenada, sistematizada, que Jesus é humano, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ao ponto de poder tomar o nosso lugar e se identificar plenamente conosco para ser o nosso substituto até a cruz. E ao mesmo tempo Jesus Cristo é Deus, Deus conosco, Emanuel, Deus habitou entre nós. João vai dizer no início do seu evangelho, Ele tabernaculou entre nós, Ele fez a sua habitação entre nós. Muito bem, mas para esse pessoal do dualismo, eles tinham problemas com a pessoa de Cristo. E surgia entre eles, então, uma visão chamada docetista, que vem na palavra grega dokel, que quer dizer aparência. Então eles diziam o seguinte: Cristo é divino e não era humano, ele apenas tinha uma aparência de ser humano. Ele não era verdadeiramente humano, parecia humano. Docetas, porque Jesus não poderia ter a matéria. Ele é Deus, não podia ter um corpo humano como eu e você, porque a matéria é mal, o corpo é mal. E aí eles criam que a salvação era através do dado conhecimento. Aí que vem a palavra gnosticismo, que vem de gnose. E você deve ter ouvido essa palavra por aí em nossos dias. Está em alta, gnosticismo e gnose está em alta. O que quer dizer gnose? Conhecimento, mas não conhecimento como nós pensamos. É conhecimento no sentido de certas percepções, iluminações que eu alcanço, experimento de forma intimista. Aqui dentro é subjetivo, é místico. Aquelas iluminações, através das meditações, de buscar, de aprofundar em reflexões internas, e aí vem esses brilhos, essas luzes. E por isso se torna um caminho todo esotérico. Você precisa ser iniciado nestas coisas, e não é para todo mundo. Alguns são então aqueles que recebem a iluminação, outros não. Isso criava inclusive uma visão de crente de primeira categoria, crente de segunda categoria, entre esse povo lá naquela região. Complicava muito a comunhão, por isso que João vai falar de comunhão. E aqueles que se entendiam iluminados, abraçando o caminho do gnosticismo, dessa gnose. Nós somos iluminados, vocês não são.
e havia separação, inclusive abandonavam a igreja e a comunhão. E aí o conceito de pecado ficava comprometido. João vai falar de pecado aqui algumas vezes, e o termo que ele usa é hamartia, que é um termo que vem literalmente da ideia de alguém errar o alvo, certamente aplicado naqueles dias ao lançar uma flecha ou uma lança, quando a flecha, ao invés de ir no alvo, erra o alvo, cai antes ou vai para o lado. Então toma-se esse termo para se explicar o pecado ou ilustrar o pecado. Então o pecado é errar o alvo, isto é, não atingir, não cumprir, não fazer a vontade de Deus. Quando eu não cumpro, não faço a vontade de Deus, eu fico aquém do alvo, eu não atinjo o alvo. Hamartia. Por isso que no capítulo 3, verso 4, ele vai dizer que o ser pecador é viver sem lei, anomia, sem lei, e pecado é ausência de lei, porque há esta falha. Muito bem, aí está o pano de fundo de tudo que João está dizendo e fazendo aqui. Um pensamento importante, porque em nossos dias vemos esses conceitos tomando conta mais e mais da sociedade. Qual é a mensagem de João para nós aqui, quando nós lemos? E aí surge a pergunta, o que é andar na luz? Quem é Deus e Cristo na questão da luz? E pecado tem alguma coisa a ver com estar na luz ou não? João vem dizer a você nesta manhã, igreja, ande iluminado. A você, o andar iluminado. Andar iluminado. É possível, sim. Nesses versos, João deixa bem claro que eu e você podemos andar na luz. Agora, que luz é essa? Como é andar nessa luz? Ele é muito claro. Meu irmão, minha irmã, ande na luz. Primeiramente, você precisa pensar qual é a minha fonte, minha instrução para entender a luz. É preciso que você se esclareça na revelação de Deus, na revelação das Escrituras. João vai dizer aquilo que nós vimos, isto é, eu e os apóstolos, eu um dos apóstolos junto com os outros, aquilo que nós vimos, falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o que eles receberam de terceira mão, segunda mão, nós vimos, nós apalpamos, certamente pensando em Jesus Cristo após a crucificação, quando então havia a marca dos cravos na sua mão. Nós ouvimos dele, o ensino que João tem, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. E ele vai falar aqui nesse texto sobre a mensagem aqui no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos para vocês. E aí note bem, essa palavra mensagem aí é a palavra que, de onde vem a nossa raiz, de onde vem a nossa palavra evangelho. Palavra dada a nós pela língua grega, evangelho é uma adaptação, uma transliteração da palavra grega, então apenas com som aportuguesado, evangelho, duas palavras na verdade conjugadas, boas notícias, boas novas, não qualquer boas notícias, mas específicas, aquela de Jesus Cristo, a obra e vida dele por nós, especialmente a cruz e ressurreição. Então quando ele fala a mensagem, ele fala da mesma raiz ali, angelia, de onde vem evangelho. Também nós temos a palavra anjo, que vem daí, porque anjo é o mensageiro, e você percebe a similaridade aí. Então a mensagem aqui é o evangelho de Jesus Cristo, que nós vimos, apalpamos e ouvimos. E ele diz, então é isto que nós transmitimos para vocês, não uma ideia minha, não algo diferente, misturado, mas aquilo que nós ouvimos, a mensagem, essa que nós recebemos, é o que nós transmitimos a vocês, é o que vocês receberam de nós. E a palavra transmitimos, mais uma vez, é evangelho na forma verbal, evangelizar, é o que nós evangelizamos a vocês, as boas notícias que nós anunciamos. Então, essas boas novas, esse evangelho, essa mensagem definida, aquilo que Cristo foi e aquilo que Ele nos entregou e aquilo que Ele fez, particularmente na cruz e ressurreição. Isto nós passamos para vocês. Então, meu irmão, irmã, se você quer andar na luz, você precisa se esclarecer onde? Na revelação.
não no pensamento pagão, não no que está na cultura, não no que está na mídia, não no que os seus amigos dizem, mas no Evangelho, nas Escrituras. Quer andar na luz? Volte-se para a revelação. Ande na luz. E então, voltando-se, esclarecendo-se na revelação de Deus, na mensagem apostólica, você vai se iluminar em Deus, em Cristo. Não apenas em Deus, mas em Deus, no Cristo. No Cristo. João afirma no verso 5, Deus é luz. Deus é luz. Então qualquer conversa de luz deve ser sobre Deus. Somente Deus é luz. E ele acrescenta, nele não há treva alguma. Você ouviu? Não há treva alguma. Deus é luz plena, plena. Eu e você aprendemos lá nas nossas primeiras séries, nos princípios da física, a definição de trevas. E trevas era-nos dito, e é-nos dito até hoje, é o que? É a ausência de luz. Elas não existem em si mesmas. Isto é, onde a luz não está, aí surgem trevas. Nós possivelmente não conhecemos luz absoluta. Neste prédio mesmo, nesta manhã, quando nós pensamos que é um prédio que está iluminado e sentimos até nos confortável, porque achamos que não estamos nas trevas, conseguimos ver, mas na verdade, se você prestar atenção, há assombreamentos nas paredes, há um pouco de trevas, mas João vai dizer que em Deus, nele não há treva alguma. Deus é a luz absoluta do ponto de vista espiritual, e não físico, mas espiritual. Você quer andar na luz? Vá para a palavra de Deus, esclareça-se na revelação e você será iluminado em Deus que conhecemos, que nos é acessível em Cristo. Deus é luz, diz o verso 5, nele não há treva alguma, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. E aí ele já está combatendo aqueles que defendiam o dualismo de forma gnosticista e começavam a desfazer o conceito de pecado. Andar na luz é possível? Sim, você pode andar na luz com certeza. E não ficar nessa conversa, essa balela até aí cultural, você é um iluminado, um ano de luz, e aí você pergunta o que você quer dizer com isso? Que luz é essa? De onde vem isso? Como é que eu sou iluminado? Como é que eu posso ter um dia iluminado, um ano iluminado? Volte-se para a palavra. Esclareça-se na revelação. Aquilo que nós ouvimos de Cristo, diz João, aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós vimos, nós passamos, o Evangelho, o Evangelho. E aí você vai se iluminar em Deus, em Cristo, porque só Deus é luz em Cristo. Ou então você não tem a luz, você está em trevas. E se é assim, então, ande na luz, meu irmão, minha irmã, ficando no modo iluminado. Fique no modo iluminado. Se andarmos na luz, diz João no verso 7, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, e veja aí o verbo que ele usa, andar, é muito usado nas Escrituras, pelo apóstolo, esse verbo andar, no sentido de viver, de viver. Você já ouviu falar de um filósofo da antiguidade ali, de 4 séculos antes de Cristo, Aristóteles, ele é conhecido às vezes também como o filósofo peripatético. E o que é isso? De novo, uma transliteração para a nossa língua de uma palavra grega, que na verdade é uma palavra composta também. Por que ele recebe esse nome? Porque dizem que Aristóteles tinha os seus alunos, e ele gostava de ensinar andando ali pelos bosques, jardins, e andando, e os alunos ao lado dele ensinando. E aí ele ficou conhecido então como filósofo peripatético, porque a palavra peripatético quer dizer aquele que anda em volta, perímetro, aquilo que está em volta, patético andar. Então o filósofo peripatético, ele ensina andando com os alunos em volta. E João vai usar esse termo aqui, se andarmos na luz. Se andarmos na luz.
como Ele está na luz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora é importante notar esse se aqui, se andarmos na luz. Nós nos damos conta, mas há aplicações diferentes, sentidos diferentes para esse condicional que usamos toda hora. Se. E na língua em que João escreve, é muito discutido pelos gramáticos essas funções diferentes do se, que temos na nossa língua também. E aqui esse se não é uma dúvida, mas é o chamado condicional de certeza. Poderia ser traduzido também, uma vez que andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. Temos comunhão. Enfim, é preciso ficar nesta comunhão que envolve a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E aí então João está chamando para que nós andemos na luz, como Ele está na luz do Senhor, com o Senhor. Ande iluminado. Alguém aqui andando nas trevas, que esta manhã você possa andar na luz. Ande iluminado, meu irmão, ande iluminado, minha irmã. Você que não está em Cristo ainda na comunhão, que você possa conhecer essa luz que vem da revelação da palavra, através de Deus em Cristo manifesto aqui, e que pode lhe manter na luz, porque Ele é a luz e Ele está na luz, e nós então estamos na luz quando estamos nele. Nós ficamos no modo iluminado quando estamos na comunhão com Deus em Cristo. Mas aí João entra com uma discussão sobre o pecado, o que isso tem a ver com luz e trevas. Na verdade, João vai dizer aqui que andar na luz não quer dizer que o crente não está sujeito a pecar. Ao andar na luz, meu irmão, minha irmã, veja-se como alguém que é sujeito, você é sujeito a pecar. Vamos lembrar o conceito de pecado, amartia, errar o alvo. Errar o alvo. Quando cai-se nesse dualismo e volta-se apenas para experiências intimistas, e que conhecer a Deus é conhecer a luz através de certas experiências intimistas que eu tenho, certas iluminações que eu disse que eu experimentei aqui dentro, começa a se reduzir então essa dimensão espiritual, esquecer-se o físico e o concreto. E aí o pecado começa a virar um negócio de afetividade, uma coisa de sentimento íntimo, moral começa a ser definido por afetividade, como está acontecendo nos nossos dias. Inclusive igrejas e pregadores abraçando isto. Qual é o problema, qual é o erro de duas pessoas morarem juntos sem o casamento, se eles sentem amor? Qual é o problema de se praticar a homossexualidade se há amor? Há um sentimento bonito lá dentro. Começa a fazer aí esse dualismo, a dicotomia, e então vai desaparecendo o conceito de pecado como quebra de princípio, ou ausência de princípio, ausência de lei, para se tornar uma coisa intimista, subjetivista, que ninguém pode falar e definir, é aqui dentro, é o que eu sinto. Como é que você pode discutir isso? Como pensavam os gnósticos, inventavam esse esoterismo, e começavam a se achar superiores, porque eles tinham tais experiências intimistas. Mas a amartia é um conceito de quebra de lei, errar o alvo. Há uma proposta de Deus para a nossa forma de viver, e quando nós quebramos os princípios, nós erramos o alvo. Se afirmamos que estamos sem pecado, a verdade não está em nós. Diz João aos crentes, o que é que ele está fazendo? Há esse pessoal aí, dizendo que eles viram a luz intimamente, eles tiveram iluminações íntimas, e que eles estão num outro patamar, e por isso até muitos deles, pouco ligando com aquilo que eles fazem no corpo, o conceito de pecado concreto. E João vai dizer aos crentes, não se engane, se afirmamos que estamos sem pecado, a verdade não está em nós, o fato é que nós pecamos sim. Mesmo os crentes estão sujeitos ao pecado, ele é real e verdadeiro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, diz ele no capítulo 3, verso 4. E mais, se afirmamos que estamos sem pecado, a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso, diz o verso 10.
Nós estamos sujeitos ao pecado, nós não estamos ainda no estado da perfeição. Ninguém recebeu iluminação aqui de uma forma tal intimista e entrou num outro nível espiritualista, etc. Não, nós ainda estamos num mundo onde a presença do pecado está sempre trazendo assédio a nós, e nós temos que resistir, e é um problema, e a possibilidade acontece do pecado. Então, andar na luz não é se ver como perfeito, de forma nenhuma. Andar na luz é ver-se como sujeito, como pessoa que está sujeito a pecar. É possível acontecer, lamentavelmente, é sim, quebramos os princípios do Senhor. Isto quer dizer, então, que devemos ser levados a uma acomodação. Ninguém é perfeito, eu estou sujeito a pecar, então se eu pecar tudo bem, faz... Não, João rejeita também esta visão. De um lado ele diz, você está sujeito a pecar. Do outro lado ele diz, rejeite a acomodação do pecado. Rejeite a acomodação do pecado. Escrevo-lhes estas coisas, diz o verso 1 no capítulo 2. Verso 1, capítulo 2, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. Para que não pequem. Qual é a diferença então do crente que está na luz e para aquele que está perdido, não conhece a revelação, o ensino apostólico, não conhece Deus em Cristo, aquele que não está no modo da iluminação, Deus que é luz em Cristo? Qual a diferença deste perdido, deste que não está na luz, e do crente que anda na luz? O crente pode pecar? Pode. Qual a diferença então dele e do outro? Ele não anda na luz. Lembre-se o verbo andar na luz, viver na luz. Ele não tem problema com o pecado. Ele não está em nenhuma luta e guerra e batalha com o pecado. O pecado não é algo que o incomoda. E este era o problema desse pessoal, que entrando naquela visão esotérica da iluminação interior e o espírito só que interessa, o corpo estava sendo entregue a qualquer coisa. E João está separando tudo isto. Mas enfim, então aquele que não está na luz, não está em Deus, em Cristo, está confortável com a sua imoralidade, a sua amartia, o seu errar o alvo. Isto não é um peso para ele. E o crente em Cristo Jesus está sujeito a pecar, ainda está neste mundo, não foi aperfeiçoado, não foi glorificado, que vai acontecer só lá na presença de Deus. Ele está num processo ainda de santificação, mas acontece que para ele o pecado é estranho. Ele é assediado, tem uma atração forte, mas para ele é sempre algo a ser resistido, é um problema, não é normal, não se vive em paz, não se negocia com o pecado. Essa é a diferença. Ele conheceu a luz, ele vê as trevas. Quem está nas trevas, não tem luz, não vê o problema. Este conhece Deus, que é luz, Deus em Cristo. Ele está na luz, ele está no modo iluminado, e ele vê as trevas, e as trevas é um peso danado para ele. Então, viver iluminado, andar iluminado, é rejeitar qualquer acomodação do pecado. E mais, andar na luz é, acima de tudo, refugiar-se sempre no pleno perdão em Jesus Cristo. Nós não nos refugiamos na nossa perfeição. Nós não somos auto-iluminados. Chegamos lá, estamos num outro nível espiritual, um outro patamar. Não, nós estamos num mundo onde o pecado nos assedia ainda, onde nós ainda somos imperfeitos. Deus está trabalhando em nós, mas nosso descanso não está em nós mesmos, nas nossas virtudes e iluminações. Não. Nosso descanso está em nosso mediador e salvador, Jesus Cristo, o seu sangue derramado por nós, isto é, a vida dele que se foi em nosso lugar na cruz. É aí que está a nossa paz. Andar na luz é refugiar-se no pleno perdão em Cristo e não em qualquer virtude pessoal, intimista ou exterior. O crente, lembre sempre-se disso, o crente não confessa pecado para ser salvo.
Você me ouviu? O crente não confessa pecado para ser salvo. Aquele que já é crente. Não confessa pecado para ser salvo, mas sim o quê? Confessa pecado porque é salvo, porque está na luz. Há uma diferença. Por isso que João vai dizer no verso 7, o sangue de Jesus, isto é a morte dele em nosso lugar na cruz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí que está o nosso descanso, aí está o nosso refúgio, nesse perdão pleno. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aliás, deixe-me falar essa palavra sangue. Você ouve isso às vezes, e no meio, inclusive evangélico, às vezes isso é usado, e no meio católico também, de uma forma toda equivocada. O pensamento das Escrituras, quando fala em sangue, não é uma gota que possa vazar das veias de Jesus. Porque aí iríamos perguntar quanto sangue de Jesus pode purificar pecado. Uma gota somente, se ele derramasse, desse um furinho na mão dele, vazasse o sangue, caísse no chão, pronto. É o sangue de Jesus suficiente. Fala da morte dele. Ele morreu a nossa morte. Nossa condenação plena do nosso ser todo, caiu sobre ele. Esse é o conceito. Não uma ideia mística de sangue de Jesus. Um desenho, por exemplo, de Jesus, coração aberto e umas gotas de sangue. Em geral, o entendimento é errado. A questão é Cristo que morreu na cruz e morreu de uma vez por todas, não está mais na cruz, não ficou lá e para lá não volta nunca mais, fez a obra completa. Por isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele vai dizer, ele é a propiciação no verso 2 do capítulo 2. Isto é, a oferta pelo nosso pecado. Propiciação, ele foi oferecido para nos purificar de todo pecado. Não para aplacar um Deus vingativo, mas para colocar-nos em ordem diante da justiça, a perfeição e a retidão. E no verso 1 do capítulo 2 ele diz, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Onde eu me refugio? Eu me refugio no meu intercessor, no meu mediador. A palavra intercessor aqui é a palavra paracleto. Paracleto. Aquele que é chamado para estar ao meu lado. Era a palavra usada, por exemplo, para advogado numa corte de justiça. Estou lá, sou réu, eu preciso de ajuda. Então um advogado fica do meu lado, é o meu paracleto. Ele vai defender a minha causa. E aí as Escrituras vão tomar esta palavra e aplicar a Jesus Cristo. E o Espírito Santo também é meu paracleto. Se porém alguém pecar, temos um paracleto, um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Nunca a minha virtude, nunca a minha perfeição, andar na luz não está em mim, mas está em Deus, que é a luz revelado em Cristo. Mas como se eu sou imperfeito? Porque eu tenho um intercessor que me permite estar na luz. Cristo que cobre os meus erros e cobriu todos os meus pecados. Por isso eu posso nele ficar na luz de Deus e não ser destruído por essa luz na minha imperfeição. O verso 9 é aquele verso maravilhoso que tantos cristãos memorizam. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto é, não sobra nada. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar nossa injustiça. Aí está falando do pecado conhecido que me perturba e eu confesso. E na conversão eu faço aquela confissão de vida. Sou um pecador em todos os sentidos. Me dá o teu perdão em Cristo, ó Deus, porque se não for por aí, nesse intercessor não tenho nenhuma esperança. Então, andar na luz é refugiar-se não em nós mesmos, em nossas experiências, em nossa perfeição, mas no pleno perdão de Deus em Cristo. E João vai trazer um aspecto agora que nos nossos dias é tão ferido, o princípio que é ferido, que é aviltado. Andar na luz, meu irmão, que é estar na revelação, Deus em Cristo, refugiando-se no perdão dele, apesar da nossa imperfeição, sabermos que em Cristo estamos na luz.
vai nos levar, exige de nós o engajar-nos na comunhão. Engajarmos, estarmos envolvidos na comunhão da igreja. Se, porém, andarmos na luz, diz o verso 7, como Ele está na luz, isto é, se andarmos na luz em Cristo, que é a luz, Deus conosco, se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. João transparece claramente o problema que viviam naqueles dias, e depois vamos ler nos outros historiadores da igreja, um século depois, 2, o gnosticismo bem desenvolvido e trazendo problema nas igrejas que eu já mencionei. Esse pessoal começava a adquirir esta experiência intimista de perfeição espiritual, separado do que o corpo é ou faz. E eles começavam a abandonar a igreja, separar-se dos crentes, inclusive por se acharem superiores. É por isso que João vai tratar muito da comunhão aqui nesta carta. Porque ele vai dizer que se nós estamos na luz em Cristo, nós não ganhamos ares superiores e muito menos nos afastamos da comunhão. Pelo contrário, se realmente estamos em Cristo, estamos na comunhão. Há gente falando tanto de Cristo hoje em dia, gente que conhece a Bíblia, não entende esse princípio basilar da fé cristã, que é a igreja, a comunhão uns com os outros. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí, meu irmão, é presencial, não é virtual. Comunhão uns com os outros. E eu li para vocês, vale a pena então agora lembrar, lá no capítulo 2, verso 19, o que ele diz. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido. Falando desse pessoal aí, com essas ideias estranhas, que começavam a não andar mais com a igreja, se acham conhecedores da palavra, estudam a palavra em casa sozinho, têm suas experiências particulares, individualistas, até subjetivistas, são cheios do discurso e não sabem andar com a igreja. Nunca aprenderam, não foram discipulados corretamente, têm um discurso enorme, mas a prática é fracassada. Não andam com a igreja. Meu irmão, minha irmã, se eu estou na luz, eu me aproximo daqueles que também estão na luz em Cristo. Não me afasto. Pelo contrário, sou atraído de forma forte e quero estar com eles. Note que no verso 7, João vai usar a primeira pessoa no plural. Ele, inclusive, como apóstolo, se inclui no que ele fala. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos, eu também, mas você, um apóstolo, João, vai ficar perdendo tempo com esses cultinhos de igreja, você está num outro patamar, não é? Você não precisa de igreja. Não, não, não. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. Ele também, Ele também. E por isso que ele vai dizer lá no capítulo 2, verso 19, eles saíram do nosso meio. O meio onde vocês estão, o meio no qual vocês pertencem, a igreja, e onde eu também pertenço. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram um dos nossos. Toda vez que alguém se afasta da igreja, meu irmão, pode escrever que há problema ali. Não importa o discurso, quanto de Bíblia conhece, há problema. Há problema. Quem se afasta da igreja com tranquilidade, pode saber que não está na luz em alguma medida, há problema ali. Não entendeu a luz. Hoje, há até um termo para pessoas que são os chamados desigrejados. Dizem que são crentes sem igreja, que não precisam de igreja. Isso é um absurdo à luz da palavra de Deus. Basta estudar as cartas apostólicas. Basta ver o que Jesus ensinou. É preciso se engajar na comunhão. A luz me leva, me faz desejar a comunhão da igreja. Andar na luz é estar na comunhão com os irmãos. Você está andando na luz? Está andando na luz. Meus irmãos, nós vivemos dias de trevas. Tremendas. Lembro-me que há uns 20 anos atrás eu estava aqui uma das nossas instituições de comunicação,
E eu estava ali na sala com duas pessoas que lidavam, então, a comunicação. Aliás, são dois, pelo que eu sei, ainda estão atuantes aí. E começou, então, porque era o pastor, a conversa, e aí os dois começaram a debater entre eles. E a questão toda foi que naqueles dias eu fazia um programa que ia ao ar, e eu havia abordado a questão do carnaval, e um deles defendia o carnaval, coincidente que o carnaval era algo muito bom, e que fazia muito bem, e que inclusive estava envolvido em muitas causas meritórias e filantrópicas. Bem, eu não duvido disso. Paulo diz que em 2 Coríntios 11, ele diz o quê? Que Satanás se transforma em anjo de luz. Se o mal viesse sem nenhuma isca, as pessoas iam rejeitar de início, provavelmente. Mas o que é o carnaval? Eu abri meu computador, que eu acesso através dos meus e-mails, através da página UOL. Eu abri a página UOL ontem. É sexo, 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 tudo livre, então, fotos e fotos. Fulana nem usou tapa-sexo e não sei o que e tal. O que é o carnaval? Se é a expressão maior da nossa cultura, o que é? Pecado. Pecado é uma coisa assim, mais intimista. O corpo não importa. O corpo não importa. Trevas. Trevas densas caem sobre nós. Trevas espirituais, no meio de holofotes, de luz física fortes, coloridos. Trevas. Muitas trevas. A mídia comunicando dias terríveis. Saiu agora recentemente um relatório do CDC, que é o órgão do governo americano que faz o controle das doenças nos Estados Unidos, falando da terrível verdade do aumento de depressão e suicídio. Agora, estudo recente, aumentando mais depressão, suicídio entre jovens e adolescentes. E uma das causas apontadas é o acesso ao celular e ao material que ali tem. Trevas, trevas, meu irmão. É a hora de você pensar na luz. Você está andando na luz, você está ensinando a sua casa a andar na luz, seus filhos a andar na luz. Cuidado, cuidado. É a palavra de João aqui a você e a mim, esta igreja. Ande na luz. Que pela misericórdia de Deus, no meio de tantas trevas, nesta igreja aqui, sempre se encontre a comunhão daqueles que andam na luz. Amém e amém. Vamos orar.